Eu te agradeço por estarmos aqui reunidos Father, I thank you because we are gathered here together em paz at peace e com a oportunidade de podermos estar junto a Ti. and with the opportunity to be close to you. Peço-te que o Espírito Santo ilumine o Les e o Daniel na tradução, I ask that your Holy Spirit would anointe, illuminate both Daniel and Les as he preaches and Daniel as he translates, e que o libertes a todos nós presentes para que o Espírito Santo nos possa tocar no coração and that there would be freedom inside of us for the Holy Spirit to touch our hearts, para que possamos entender a palavra que o Les vai nos dar, so that we may understand the word that Les will bring. que seja a Tua palavra para May it be your word, para que nós consigamos melhorar so that we may be better, e ser mais parecidos com Jesus. becoming more and more similar to Jesus. Amém. Amen. Okay, good morning, everybody. Ok, muito bem. Bom dia a todos. If you're regular here, Se és uma pessoa que vem aqui normalmente, you remember we had a conference in January where we focused on prayer. se calhar lembram-se que em janeiro tivemos uma conferência na qual nos focámos na oração. And as the year has gone on, I feel that we regularly need to return to focus on prayer. E com o passar dos anos, nós percebemos que nós temos regularmente de voltar a falar na oração. I take it we all pray, Porque tecnicamente todos nós oramos, but are our prayers effective? mas será que as nossas orações são eficazes? Do we receive answers? Será que recebemos a resposta dessas orações? So what's effective anyway? Então, o que é uma oração eficaz? I mean effective in that we gradually become closer and have a deeper and deeper intimate relationship with God through those prayers. Eu creio que uma oração eficaz é uma oração que gradualmente nos leva para mais próximo, para estarmos cada vez com uma relação mais íntima com Deus através da nossa oração. I believe as our prayer life switches from routine, just asking for our needs and wants, Eu acho que quando a nossa vida de oração muda de uma oração de rotina em que pedimos pelas nossas necessidades e pelos nossos desejos, that's okay. isso também faz parte, But we also need to learn to pray God's will. mas também temos de aprender a pedir a vontade de Deus. And as we do, many of the other spiritual things we seek will come as well. E ao pedirmos isso, também muitas das coisas espirituais que nós buscamos, encontrá-las-emos. So let's start by looking at the prayer life of Jesus. Então vamos começar por analisar a vida de oração de Jesus. When Jesus spoke to people, Quando Jesus ele falava com as pessoas, when Jesus spoke, people could be healed or delivered. e quando Jesus falava, a palavra, as pessoas podiam ser libertas, as pessoas podiam ser curadas. So my question is there a connection to him speaking healing and to his prayer relationship with Father God? E a questão que eu coloco é, será que há uma ligação entre quando ele fala as pessoas serem curadas e a vida de oração que ele tem com Deus? Okay, so let's start with Luke 5. We've already been there. Vamos começar pelo capítulo 5 de Lucas, que nós já vimos há pouco, We'll start with verse 15. mas vamos começar a partir do versículo 15. However, the report went around concerning him, that's Jesus, all the more, and great multitudes came to hear and be healed by him of their infirmities. So he himself often withdrew into the wilderness and prayed. Now it happened on a certain day as he was teaching, there were Pharisees and teachers of the law sitting by, who had come out of every town of Galilee, Judea and Jerusalem. And the power of the Lord was present to heal them.
Então diz assim: todavia as notícias a respeito dele, de Cristo, se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas das suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. So in verse 15 we see crowds came to be healed and delivered as well as here. Então no versículo 15 nós vemos que multidões vinham para o ouvir e para serem curados por ele. Then we have this standalone verse 16. Depois temos este versículo aqui isolado, que é o versículo 16. So he often had to go into a quiet, lonely place in order to pray. Que diz-nos, mas Jesus ele retirava-se frequentemente para lugares solitários e orar. And then a new start in verse 17. Now it happened on a certain day. That's the new start. Então, aqui um novo parágrafo, um novo início, diz certo dia quando ele ensinava. So, and then it goes on. Again, crowds come, and the power of the Lord was present or with Jesus to heal. E novamente que vinham multidões e o poder do Senhor estava com Jesus para curar os doentes. Was present implies it could be absent. Quando diz que o poder estava presente, há uma implicação que o poder também pode estar ausente. You don't need verse 16 in this chapter. If you read it just straight through it, and it's gone, it doesn't make a difference. Se nós lermos do versículo 15 ao 17, dá para retirar daqui o 16 e continua a ser um seguimento lógico. But I believe Luke was told to put it there to show the connection between Jesus' indwelling power and its source. Mas creio que o objetivo de Lucas em colocar este versículo entre estes outros dois é para mostrar que há uma ligação entre o poder de Deus e a fonte desse poder. And that source is Jesus' prayer and his intimate relationship with Father God. E a fonte é exatamente esta relação íntima com Deus Pai. So, you know those bracelets, what would Jesus do? WWJD? Então, se calhar aqui nós conhecemos aquelas pulseiras que dizem o que é que Jesus faria. Se calhar aqui em Portugal não tanto. And as Rosario has already pointed out, pray all night. So, as opposed to saying the right thing. O Rogério já falou nisso no versículo em que ele orou a noite inteira. Então, está aí uma das coisas que Jesus faria. So, if you read the whole of chapter 5, you'll see other things. Então, se nós lermos todo o capítulo 5, vamos ainda ver outras coisas. The most important is Jesus' complete faith and confidence in his identity as the Son of God. E uma delas será a completa fé e completa segurança de Jesus na sua identidade enquanto Filho de Deus. He knows when he speaks, God will back up his words. E ele sabe que quando ele fala, Deus ele vai, como é que se diz? Ele está por trás das suas palavras. In fact, it's even deeper than that. Na verdade é mais profundo do que isso. We look at John 14:10. Se nós lemos o capítulo 14 de João, no versículo 10. Don't you believe that I am in the Father and that the Father is in me? The words I say to you, I do not speak on my own authority, rather it is the Father living in me who is doing his work. Diz-nos assim, não crees que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. So we can see that there's a direct relationship between Jesus' prayer life and his spiritual ability. Então vemos que há uma conexão direta entre a vida de oração de Jesus e a sua capacidade espiritual. So the big question is, where does that leave us? E a grande questão que se coloca é onde é que nós ficamos nisto tudo? Do we have faith in our identity as a child of God? Será que nós temos fé na identidade que nós temos enquanto filhos de Deus? Do we acknowledge and know the presence of the Holy Spirit in us? Será que nós reconhecemos e sabemos que há a presença do Espírito Santo em nós? So when we pray and don't receive any answers, what are we to do? Então quando
oramos e não recebemos uma resposta a essas orações, o que é que devemos fazer? It's our new spiritual nature to actually pray, but if nothing changes, Faz parte da nossa nova identidade espiritual orar, mas se não mudar nada, what do you think when you don't receive an answer from God? o que é que nós pensamos quando oramos e não recebemos uma resposta de Deus? Perhaps it's this: God is all-powerful, all-knowing, but He did not intervene. Muitas vezes é este pensamento de Deus, Ele é todo poderoso, Ele sabe todas as coisas e no entanto não interveio. Não interveio. So conclusion, oh, well, mustn't be His will. Então a conclusão muitas vezes é, se calhar não era a vontade dele. Despite often the scripture says the opposite. Apesar de muitas vezes nas escrituras nós vermos o oposto. I think one of the biggest blocks to persevere in prayer is a mistaken belief that everything that happens to us is God's will. Eu acho que um dos grandes problemas que nós temos em preservar em oração é quando acreditamos que todas as coisas que acontecem no mundo são a vontade de Deus. Either it's God's will or He allows these things to happen to teach us something. Ou é a vontade de Deus, ou então Ele permitiu aquilo para ensinar uma lição a alguém. I don't agree with that. Eu não concordo com isso. God has a plan for our lives, Deus tem um plano para as nossas vidas, but a lot of what happens is a consequence of the good and bad choices we make. mas muito do que acontece neste mundo são consequências das boas escolhas ou más escolhas que nós fazemos. So let's not blame God for the messes we get ourselves into. Então não vamos pôr as culpas em Deus pelas confusões nas quais nós nos metemos muitas vezes. God did not stop Hitler. Deus não impediu o Hitler, por exemplo. He will not stop Putin or similar tyrants pursuing war and power. Também não impede o Putin ou outros tiranos de ir atrás do poder ou destruir os outros. He won't stop us sinning directly. Ele não nos vai impedir de praticar o pecado muitas vezes. He will warn us, Ele vai avisar-nos, convict us, Ele vai convencer-nos do que estamos a fazer and we have the free will to pursue good and God, e temos a liberdade para seguir aquilo que é correto, aquilo que é de Deus, or bad choices on our own ego. ou então tomar as más decisões e seguir o nosso ego. God is in control, but not controlling. Deus, Ele está no controle das coisas, mas Ele não está a controlar tudo. He keeps the stars in the sky, Ele mantém as estrelas no céu, but doesn't micromanage our life. mas não faz, como é que se diz, diz-se uma microgestão de tudo o que acontece nas nossas vidas. Why pray thy kingdom come? E quando nós oramos, venha a nós o vosso reino. Unless we believe what's happening on earth now is not God's will. Eu acho que, olhando para isso, percebemos que nem tudo o que acontece nesta terra é a vontade de Deus. I hope you don't think everything that happens on earth is God's will, E espero que não pensem que tudo o que acontece na terra é a vontade de Deus, because there's an awful lot of bad stuff porque há about. muita coisa má a acontecer na terra. I could name them all, but it's just depressing. Mas eu podia estar aqui a enumerar as coisas, mas é deprimente pensar nisso, não é? It's not God's will either for all that happens to you and me. E também não é a vontade de Deus que prevalece em tudo aquilo que nos acontece a nós. Jesus has won on the cross, Jesus, Ele venceu na cruz, but His kingdom hasn't fully come. mas o seu reino ainda não está completamente estabelecido na terra. Jesus told us how to pray. Jesus, Ele ensinou-nos como orar. Jesus said, pray for God's will to be done more and more in our sphere of influence. Ele ensinou-nos a orar para pedirmos que o reino de Deus venha mais e mais sobre a nossa esfera de influência. We are to be influencers for God's kingdom. O objetivo é nós também influenciarmos os outros para o reino de Deus. Think about it. Do you really make real choices in life? Se pensarmos acerca disso, será que nós realmente fazemos escolhas verdadeiras na nossa vida? Do you choose to marry a particular person, or has God predestined it? Será que nós escolhemos casar uma pessoa em particular ou será que Deus já predestinou as coisas? If you say yes, then not everything that happens is the will of God, because you're involved. Se dissermos que é predestinação, então vamos dizer que tudo o que acontece é a vontade de Deus. If you say no, then you blame God for all the bad things that happen to you.
Se dissermos que não, então culpamos a Deus por todas as coisas más que acontecem. We are responsible for our choices and the consequences. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e pelas consequências que vêm dessas escolhas. Luke 10:19. Então, Lucas capítulo 10, versículo 19. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Sorry? Luke 10:19. Sorry. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano algum. This isn't about walking about on snakes. Isto não é acerca de estarmos a tentar pisar cobras. It's about using our authority to pray against the plans of Satan in our area. É acerca de usar a autoridade que Deus nos deu para destruir os planos de Satanás. Could be the town, the workplace, the schools. Pode ser nos nossos lugares de trabalho, pode ser nas escolas. We are being directed by God, the Holy Spirit, to pray that the devil's scheme will come to failure. Nós somos dirigidos pelo Espírito Santo para agirmos na autoridade de Deus para que os esquemas que o inimigo prepara falhem. When we lived in the UK, quando nós vivíamos no Reino Unido, there was a New Age festival being organized nearby. Houve um festival esotérico da Nova Era. And instead of handing out tracts or protesting against it, e aquilo ia acontecer perto de nós, e em vez de nós tentarmos protestar, ou em vez de nós irmos distribuir folhetos ou qualquer coisa, the believers just walked between the tents and prayed against it. Os cristãos locais simplesmente andaram pelas tendas onde aquilo ia acontecer e oraram contra aquilo. They prayed the devil would have no power and that there will be confusion. E oraram para que o inimigo não tivesse poder ali, para que aquilo fosse só uma confusão. It worked, God moved, the festival was a failure. E funcionou, Deus moveu-se daquela maneira e o festival foi um falhanço. Conclusion? Qual é a conclusão? Prayer is more powerful than protest. A oração é mais poderosa do que o protesto. God gave us free will. Deus deu-nos livre-arbítrio. So that we who turn to him do it freely. Para que nós nos possamos voltar para Ele de forma livre. We seek to embrace the love, joy, peace that He offers through Jesus. Para nós próprios buscarmos receber o amor e a graça que recebemos através de Cristo. So then, how do we accept what Jesus has won for us? Então, como é que nós podemos aceitar e receber isso que Jesus conquistou para nós? How do we keep receiving His love, joy, peace, and power? Como é que continuamos a receber o seu amor, gozo, paz e poder? Through prayer and intimacy with Him. Através do poder, da oração e da intimidade com Ele. I think perhaps we've overemphasized short prayers in the past. Eu acho que se calhar muitas vezes nós pusemos muita ênfase em orações curtas. They're very handy. Como uma coisa muito prática. But we also need to spend more time talking to God and grow and know His presence more. Mas acho que precisamos de passar mais tempo a falar com Deus na sua presença e a crescer com Ele. I'd like to share an important spiritual rule and help us understand prayer. Eu gostava de partilhar uma regra espiritual importante que nos vai ajudar a compreender a oração. It was first understood by a guy called Augustine. Uma das primeiras pessoas a escrever acerca disso e a compreender isso foi alguém chamado Agostinho. Around about 410, so a long time ago. Ali no século V, há muito tempo atrás. It's a good maxim to remember. É uma boa coisa para se lembrar, uma boa máxima. With God, we cannot. Without God, we cannot. Sem Deus, não podemos. And without us, He will not. E sem nós, Ele não vai fazer. Without God, we cannot do anything of eternal value. Sem Deus, nós não podemos fazer nada que tenha valor eterno. And without us, He will not do anything of eternal value. E se nós não nos movermos, Ele também não vai fazer as coisas que têm valor eterno. God has chosen, for whatever reason, to work through people like us. Deus escolheu, por algum motivo, trabalhar com pessoas, através de pessoas como nós. A good example of this is the story of Elijah praying for it not to rain and then to rain.
Um bom exemplo disso é a história de Elias, quando ele ora para que não chova e depois ora novamente para que chova. In James it reads, Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3 years and 6 months. And he prayed again, and the heavens gave rain, and the earth produced its fruit. E Tiago escreve acerca dessa história, ele diz: Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. That's the simple version. Isso é a versão sumarizada da história. Now let's look how it actually happened. Mas vamos olhar para como aconteceu de facto. After 3.5 years of drought that Elijah had already prophesied, Depois de 3 anos e meio de seca, que Elias já tinha profetizado, Elijah is told by God to go to King Ahab and announce that God would send rain on earth. Elias é enviado por Deus a ir ao rei Acabe e a orar para que caia chuva sobre a terra. Elijah does this. He goes and tells the king to go and have a meal, for the rain is coming. E Elias faz isto, ele vai ter com o rei e diz para ele ir comer porque vem a chuva. So we can clearly see that it's God's will for the rain to come. Então podemos claramente ver que era a vontade de Deus que viesse a chuva. But then look at what Elijah does. Então agora vamos ver o que Elias faz. 1 Kings 18. Em 1 Reis capítulo 18. So Ahab the king went off to eat and drink. Então o rei Acabe foi comer e beber. But Elijah climbed to the top of Carmel, bent down to the ground and put his face between his knees. Então Elias ele subiu até ao alto do Monte Carmelo, dobrou-se até ao chão e pôs o rosto entre os joelhos. He prayed. Ele orou. Go and look towards the sea, Elijah told his servant. And he went and looked. There is nothing there, he said. 7 times Elijah said, Go back. Vá e olhe na direção do mar, disse Elias ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou, volte para ver. The 7th time the servant reported, A cloud as small as a man's hand is rising from the sea. So Elijah said, Go and tell Ahab, hitch up your chariot and go down before the rain stops you. Meanwhile, the sky grew black with clouds. The wind rose, a heavy rain started falling. And Ahab rode off to Jezreel. E na 7ª vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Então Elias disse, vai dizer a Acabe, prepara o teu carro e desce antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a fazer vento e a chover fortemente, e Acabe partiu de carro para Jezreel. Did you notice the car in there? Repararam no carro? Threw me for a bit. Where did he get a car? E fiquei a pensar, onde é que ele arranjou um carro? Now think about it. Elijah had prophesied God's will over the land. Então, podemos ver, Elias profetizou sobre a terra. He has delivered the message, the prophecy to the king. Ele entregou a mensagem, não é? A profecia que Deus queria dar ao rei. That's what prophets do. Porque isso é o trabalho do profeta. So surely his job was done. Então, estava terminado o seu trabalho. No, Elijah then has to pray into action. Não, depois Elias, antes de acontecer, ele teve de orar para que acontecesse. And not just once. E não apenas uma vez. He bends down, face between his knees and prays. Ele põe-se de joelhos, com a cara entre os joelhos. That's enough. Surely he has faith and sends a servant to check. E pronto, seguramente já está, ele tem fé, enviou o servo para verificar. First 6 answers, nothing there. E as primeiras 6 vezes não havia nada. Now, if we were Elijah, Agora, se nós fôssemos Elias, we would be saying, our prayer is not working. podíamos dizer, a nossa oração não está a funcionar. God's not answering us. Deus não está a responder. We don't understand. E nós não compreendemos. It must not be his will after all. Provavelmente não é a vontade dele, enganámos-nos. Maybe the prophecy was wrong even. Se calhar ouvi mal e a profecia estava errada.
Elijah had one other problem. The king would probably kill him if it was wrong. Elias tinha um problema mais grave do que nós, provavelmente ia ser morto pelo rei se estivesse errado. No, Elijah's reaction, no, nothing has come yet, so I need to pray more. Não, a oração de Elias foi: se ainda não vi nada, então tenho de continuar a orar. 6 times more. Mais 6 vezes. And then a tiny cloud, about that big. E depois uma pequena nuvem aparece. That's enough for Elijah. He goes, right, king, off you go, before you get stuck in the mud. E é suficiente para Elias dizer ao rei para partir antes que fique preso na lama. But if God wanted to send rain, Mas se Deus queria enviar chuva, even make a statement to say he was going to do it, e até assinalar e dizer ele vai fazer isto, why did Elijah have to pray? qual era a necessidade de Elias orar? Not once, but 7 times. Não só uma vez, mas 7 vezes. Why not just once? Porque não apenas uma vez. Remember, that's the way God works. Lembrem-se, é a forma como Deus funciona. Without God, we cannot. Without us, in this case Elijah, he will not. Sem Deus é impossível, e Deus, sem nós também, neste caso sem Elias, ele não fez. So if you have a word about God's plan for your life, Então, se tens uma palavra para o plano de Deus para a tua vida, if you think God's leading you in a certain direction, se acreditas que Deus te está a levar para uma certa coisa que Ele quer que tu faças, you still have to pray into being. ainda tens de orar para que isso aconteça. Don't wait thinking one day it'll all fall into place. Não fiques a pensar, um dia vai tudo acontecer exatamente como é suposto. God will show me the next step. Deus vai mostrar-me o próximo passo. No, we need to be active in prayer, talking, and most importantly, listening to God to know His will in our situation. Nós precisamos de orar de forma ativa e principalmente ouvir a voz de Deus para saber qual é a vontade dele. In the same way, if from your Bible study, from listening to messages, you know or believe something is God's will, Do mesmo modo, quando lemos a nossa Bíblia, ouvir certas mensagens, nós conseguimos perceber qual é de facto a vontade de Deus. you still have to pray for it to happen. Mesmo, de qualquer modo, temos de continuar a orar para que isso aconteça. Could be 7 times, E podem ser 7 vezes, could be 70 podem times. ser 70 vezes, Who knows? quem sabe. But look also at Elijah's attitude. Mas vamos também ver a atitude de Elias aqui. Elijah was working with God, Elias, ele estava a trabalhar com Deus, according to God's will, de acordo com o propósito de Deus. rather than like someone who goes to God begging for it to rain. E em vez de ser como alguém que vai ter com Deus a implorar para que aconteça. I imagine his prayer was head between his knees, let the rain come, God. E eu creio que a oração dele com a cabeça entre os joelhos foi que venha a chuva, Senhor. And yet still 7 times. E no entanto ainda 7 vezes ele teve de o fazer. The same principle applies in Matthew 6. O mesmo princípio aplica-se no capítulo 6 de Mateus. It says God knows our needs before we ask him. Diz, Deus, Ele conhece as nossas necessidades mesmo antes de as pedirmos. But we still have to ask him. Mas mesmo assim temos de pedir. Did you notice in James 5:17 it describes Elijah as a man just like us? Descrevia Elias como um homem, um humano como nós. Do you relate to that? Vocês conseguem compreender isso? If you're like me, you're probably thinking, Elijah, no, he wasn't like me. Se são como eu, se calhar olham para isto e pensam, não, Elias não era bem como eu. No, maybe he was like James, the brother of Jesus, the great leader of the church in Jerusalem, who wrote it. Se calhar era mais parecido com este Tiago, não é? O líder da igreja em Jerusalém, não é? Irmão de Jesus. Elijah was a great prophet. Um grande profeta. He stood against the prophets of Baal and chopped all their heads off. Ele enfrentou os profetas de Baal e decapitou-os. He prayed all those powerful prayers. Ele orou todas essas orações poderosas. Yet he also ran for his life when the wife of Ahab, Jezebel, threatened to kill him. E, no entanto, também fugiu pela sua própria vida quando a mulher de Acabe, Jezabel, o queria matar. In fact, it was straight after this amazing prayer.
E de facto foi mesmo depois desta oração incrível, that brought the rain to the parched lands. depois de trazer a chuva para a terra seca. He ran into the desert, Ele fugiu para o deserto, sat under a tree, sentou-se debaixo de uma árvore and prayed a very different prayer. e fez uma oração muito diferente. He prayed, God, please kill me. Ele Take orou, my life. Deus, mata-me, toma a minha vida. From success to despondency in a few days. Saiu do sucesso para o desespero em apenas poucos dias. So, yes, maybe he is a bit like us after all. Então, se calhar era um bocadinho mais humano como nós. He felt alone, a failure, depressed because he'd run away. Ele sentiu-se sozinho, solitário, deprimido, porque fugiu. It's what we call burnout today, isn't it? Or spiritual weariness. É aquilo que nós chamamos de burnout hoje em dia, né? Uma pessoa que está esgotada espiritualmente. So let's try and understand all this. Então vamos tentar compreender tudo isto. We've looked a little at the prayer life of Jesus, Vamos olhamos um pouco para a vida de oração de Jesus and we've looked at praying God's will into being. e falamos acerca de orar a vontade de Deus para que aconteça. But do you realize it was the same for Jesus when he lived on the earth? Mas percebem-se que foi o mesmo para Jesus, vivendo aqui na Terra. John 5:19. Em João capítulo 5, versículo 19, Jesus gave them this answer. Jesus deu-lhes esta resposta. Very truly I tell you, the Son can do nothing by himself. He can only do what he sees his Father doing, because whatever the Father does, the Son does also. Em verdade vos digo que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o Filho também faz. So throughout his time on earth, Então, ao longo do seu tempo aqui na Terra, Jesus spent prayer time talking with Father. Jesus passou muito tempo de oração a falar com o Pai. He knew the Father's will, Ele conhecia a vontade do Pai. his daily plan, if you like. O seu plano para cada dia, se quiserem. Even Jesus had to pray to know the will of God, to work with God. E até Jesus teve de orar para estar na vontade de Deus, para conhecer a vontade de Deus, para cumprir a vontade de Deus. The Son can do nothing by himself. O Filho não pode fazer nada de si mesmo. He can only do what he sees his Father doing. Apenas pode fazer aquilo que vê o Pai fazer. We may know God's general will from the Bible, Nós talvez compreendamos qual seja a vontade de Deus geral na Bíblia, but without talking to him mas sem falar com Ele. and listening to him, which is probably a harder exercise, E sem o ouvir, que talvez seja uma parte ainda mais difícil. without hearing from him, we lack the knowledge to pray God's plans into being. Sem ouvir da parte dele, sem falar com ele, nós não vamos ter o conhecimento daquilo que nós temos de orar para fazer a sua vontade. Without God, we cannot. Without us, he will not. Sem Deus nós não podemos fazer nada, mas sem nós Deus também não pode agir. If you think of that New Age festival, Se nós pensarmos acerca desse festival da nova era, it would have been very easy for God to send a big storm in the UK. We have them all the time. teria sido muito fácil, não é? No Reino Unido enviar uma grande tempestade, Just- acontece a just- toda a hora, Just blow all the tents away. e mandar embora as tendas todas. But no, God chose to send the local church to pray quietly against it. Mas Deus enviou a igreja local para orar e até de forma calma acerca disso. They'd heard from God Eles ouviram da parte de Deus to pray que deviam orar. rather than protest, which is just a mere human reaction. Porque protestar é uma ação meramente humana. He wants to involve us, E Ele quer que nós estejamos envolvidos, but we must involve him. mas Ele tem de estar envolvido naquilo que fazemos. That's if we want to see and make things happen. Isso é se nós quisermos realmente ver as coisas a acontecer. We need to know God's specific will for ourselves and for the church. Temos de conhecer a vontade específica de Deus, tanto para nós como para a igreja. So we have to talk to him Então temos de falar com Ele and listen to him. e temos de o ouvir.
Definitely like Jesus' example. Definitivamente como o exemplo de Jesus. Then when God reveals his will to us, Então, quando Deus nos mostra a sua vontade, big things and little things, tanto coisas grandes como coisas pequenas, then we still have to pray and speak it into being. ainda temos nós de orar para que essas coisas aconteçam. Amen? Amém? Amém.